Seja muito bem-vindo, alunos e professores. Eu sou a professora Denise Tontiucci e essa é a nossa segunda aula da disciplina de Economia Regional. Está comigo a professora Leide. Tudo bom, professora? Oi, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Aqui nós estamos na segunda aula. Estou muito feliz e satisfeita. Espero que vocês já estejam acessando o AVA e vendo os materiais que nós deixamos lá, a atividade de disciplina que a gente disponibilizou. E hoje a gente vai começar mais um conhecimento, vai conversar sobre coisas que vocês vivenciam, mas talvez vocês não percebam. Então, preste atenção, uma ótima aula para todos. Pessoal, então essa é a nossa segunda aula. Vamos para o quadro? Essa é a disciplina de Economia Regional, o curso concomitante, curso técnico em cooperativismo, a nossa segunda aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre noções elementares de desenvolvimento, desenvolvimento social, ambiental e econômico. O objetivo da aula, os objetivos da aula são reconhecer os conceitos de desenvolvimento, entender a diferença entre modalidades de desenvolvimento social, ambiental e econômico. E nós podemos começar conversando um pouquinho. Vocês já ouviram ou já discutiram entre vocês, já perceberam alguém falando o que é desenvolvimento? Vocês já pensaram nessa palavra? Talvez você já tenha utilizado desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento urbano. A gente talvez tenha ouvido falar em jornais, o desenvolvimento do país está assim, o desenvolvimento da nação, as pessoas se desenvolveram, a economia se desenvolveu. Vocês lembram dessa palavrinha? Eu gostaria que vocês falassem para o professor de vocês agora o que vocês entendem por desenvolvimento. Vocês podem mandar agora pelo chat, através dos professores, e aí a gente vai conversando durante a aula o que é desenvolvimento e vai desvendando o que é um pouquinho. Então pensem, quando a gente pensa em desenvolver, qual é a palavra que vem à cabeça? Desenvolvimento é uma coisa boa, é uma evolução, desenvolvimento é crescimento, desenvolvimento é aumento de alguma coisa, é um aspecto positivo. Então são essas coisas talvez que venham na cabeça e a gente vai começar a desvendar um pouquinho agora. Pessoal, excelente, né? Então eu queria provocar então uma discussão com vocês. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento na economia, ele é a mesma coisa que crescimento? Nós temos no nosso slide essa provocação. O desenvolvimento econômico, ele é idêntico a crescimento econômico? Nós discutimos um pouco mais esse conceito na aula passada e nós vimos que o crescimento econômico é o crescimento do nível da atividade econômica. Ele é também medido pelo Produto Interno Bruto, esse indicador que a gente ouve tanto falar nos jornais, o PIB. E o PIB avalia a produção de riquezas do país em um determinado tempo. Quando eu digo produção de riquezas, eu estou querendo dizer a produção de bens e serviços que o país produz. Não é isso que nós discutimos na aula passada? Nós somos ricos de bens e serviços, porque é isso que na verdade nós desejamos consumir. E eu pergunto para você, será que desenvolver economicamente é a mesma coisa que crescer economicamente? Ou será que é algo diferente? Nós temos uma pequena resposta para isso, mas eu gostaria que você também se questionasse. Nós estamos aqui dizendo, o desenvolvimento econômico é um problema que o PIB mede a riqueza do país, mas não indica onde está essa riqueza. Também não indica se as pessoas estão realmente melhorando suas vidas, tendo mais acesso a bens e serviços. A palavra-chave aqui, portanto, é essa questão de melhorar as suas vidas. Portanto, quando a gente está falando aqui de desenvolvimento econômico, nós estamos tentando abarcar uma coisa muito maior, muito mais ampla, e estamos tentando discutir também qualidade de vida e bem-estar. Esses são conceitos muito mais abstratos do que uma coisa que a gente consegue medir, como, por exemplo, o crescimento econômico. Por isso é muito mais complexo, muito mais profundo esse estudo do que realmente é desenvolver economicamente. O desenvolvimento econômico passa por uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. E fazer isso, às vezes, é algo muito complicado. Vamos estudar um pouquinho sobre o que a teoria diz pra gente a respeito do desenvolvimento econômico? Primeiro, como medir a qualidade de vida? Aí a gente pode pensar
através dessa pergunta, como você mede a qualidade de vida que você tem? Né? O que te traz qualidade, o que te traz, talvez, uma comodidade? Quais os aspectos que você poderia dizer, minha vida é bacana, eu tenho uma boa vivência, uma boa vida. Isso é uma vida de qualidade, mas para ter uma vida de qualidade nós precisamos do quê? Aí a gente vai abordar alguns aspectos agora no próximo slide. A gente tem no próximo slide, então, um índice que ele é muito importante, o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele aborda alguns itens que traz qualidade à vida, que é a educação, a longevidade, gente, até quando a gente está vivo, né? Até a gente vive hoje muito mais do que nós vivíamos antigamente. Antigamente as pessoas chegavam aos 50, aos 45, hoje nós chegamos aos 70, 72, 80, então o nível de longevidade. E a gente também tem a renda que você tem, ela dá para que você, ela é elástica, ela concede que você consiga fazer ou viver alguns elementos na sua vivência. A renda, ela é outro item importante. E a professora Denise vai dizer para a gente de onde veio esse índice. Pessoal, esse índice que a professora Leite comentou para vocês, ele foi calculado pela ONU, ele foi desenvolvido como uma metodologia de tentar mensurar, realmente trazer para números, esse conceito que é tão abstrato quanto o que é qualidade de vida. Porque se eu pergunto para você, o que é qualidade de vida para você? Eu tenho certeza que a sua resposta vai ser muito única, muito singular. Você quer uma coisa muito específica para a sua vida, você quer realizar os seus sonhos. Essa tentativa aqui foi uma forma que a ONU encontrou de achar uma forma estatística de calcular algo que seria qualidade de vida para a maior parte da população. Nós vemos aqui então que a ONU, em 1990, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é esse programa chamado PNUD, criou o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Sobre esse índice, a gente tem alguns parâmetros para comparar. O índice varia, então, do indicador que vai de 0 até 1. Essa primeira faixa aqui, entre 0 e 0,4999, é considerado índices muito baixos de desenvolvimento. Nós temos ainda outras escalas, quando a gente considera o desenvolvimento baixo, quando ele vai de 0,5 a 0,599, esse é um índice baixo. Nós temos o índice médio, que varia de 0,6 a 6,999, esse é o índice médio. Temos ainda a nomenclatura de índices alto e muito alto. Alto é esse índice que vai de 0,7 a 0,799. E muito alto, ele é acima de 0,8. Aqui, para a gente ter alguns parâmetros, a gente pescou alguns indicadores para a gente conhecer algum tipo de desenvolvimento humano que nós temos na nossa região. Primeiro, a gente tem esse índice internacional, é o índice do país Noruega, é um país muito desenvolvido, um dos maiores IDHs do mundo, normalmente são localizados na Noruega. Então, a gente tem como parâmetro o valor máximo que a gente consegue identificar aí na economia real, no mundo real, que é esse indicador de 0,944. Esse dado foi calculado no ano de 2014. Para o Brasil, no ano de 2013, nós tínhamos esse indicador aqui, de 0,744. Nós podemos indicar que esse já é um indicador bastante alto. Estão vendo? Porque 0,74 fica aqui nesse intervalo. Já Rondônia, ela está com um indicador calculado um pouquinho antes, né, 2010, esse dado, mas ele está um pouquinho abaixo da média nacional. Nós temos um indicador aqui de 0,69. Nós observamos que Porto Velho é o local onde a gente encontra o maior IDH dentro do estado de Rondônia. Para efeitos de comparação, a gente trouxe aqui um mapa com os dados de IDH por município em dois momentos no tempo. Aqui a gente tem os resultados do ano de 1991 e a gente pode perceber que principalmente aqui na região norte e na região nordeste, nós temos aqui uma grande concentração de resultados muito baixos. Somente aqui na região sudeste, na região sul, nós vamos ter alguns resultados mais entre o baixo e o médio. Ao passar do tempo, então, nós temos aqui um lapso temporal de quase 20 anos,
Então, 20 anos depois, no ano de 2010, nós temos um novo retrato do Índice de Desenvolvimento Humano para o Brasil. E aí a gente ainda consegue identificar alguns bolsões onde os níveis estão baixos, principalmente aqui na região norte, na região nordeste. No entanto, de um modo geral, nós observamos uma grande melhoria, principalmente com resultados muito positivos na região centro-oeste, sudeste, na região sul. Eu sei que o gráfico está um pouco pequeno, então a gente não consegue ver em muitos detalhes, mas aqui nessa região aqui que vai estar entre Minas Gerais, São Paulo e o Paraná, a gente vai ter vários municípios com esse índice muito alto. Isso aí vai mostrar para a gente como houve, então, uma melhoria na qualidade de vida, uma melhoria no índice de desenvolvimento humano dentro dos municípios no Brasil. Esse tipo de melhoria não vem fácil. Ele é fruto de muita colaboração entre políticas públicas e atividades do setor privado. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho mais sobre como se divide o desenvolvimento econômico e como chegar lá. Como chegar a um índice de desenvolvimento mais elevado, como construir algo para chegar a um desenvolvimento mais elevado. Vamos começar então diferenciando o que os autores entendem por crescimento e desenvolvimento? Vamos lá. Então, autores como Schumpeter, no entanto, nos dizem que o crescimento econômico depende da expansão da produção, no caso o PIB, a professora Denise acabou de falar. E o desenvolvimento seria dado por outras variáveis, como nível educacional, capacidade de inovação e de desenvolvimento de novas tecnologias e ambiente institucional, instituições, ambientes ou campo que permite o desenvolvimento das habilidades, relações entre organizações, regulamentações, entre outros. Então vejam aí que são dois níveis que seriam interessantíssimos para pontuar o que é aí o desenvolvimento ou como se dá essa relação de crescimento e desenvolvimento, o nível educacional e o nível institucional. Nós vemos então assim, crescimento e desenvolvimento na economia são conceitos que andam juntos. Realmente, são conceitos que andam juntos. Por quê? A gente não consegue falar em desenvolver um local simplesmente sem crescimento, só distribuindo o bolo, só melhorando a qualidade de vida, sem aumentar o bolo da atividade econômica, sem aumentar a quantidade de riqueza produzida pelo país ou a produção de bens e serviços produzidos nesse país. No entanto, só o crescimento econômico não é suficiente para nos levar para uma situação de desenvolvimento. Isso a gente consegue perceber em vários momentos na história do Brasil. Nós tivemos, por exemplo, na década de 60 e na década de 70, períodos de grande crescimento econômico, com uma média de crescimento econômico de 11% ao ano, que é uma taxa bastante alta. E, ao mesmo tempo, esse período, a gente não contou com um aumento muito significativo da qualidade de vida da população. A gente ainda manteve uma população muito analfabeta, com expectativa de vida muito baixa, com pouco acesso à saúde e outros serviços essenciais. No entanto, são políticas públicas e são ações que vão levar esse desenvolvimento ambiental, social, esse desenvolvimento econômico, que vão levar a gente para uma situação mais desenvolvida. A gente pode ver, então, essa relação entre o desenvolvimento e o meio ambiente. É importante perseguir o crescimento econômico como condições para o desenvolvimento e a expansão da base produtiva, da tecnologia e da transformação social. Mas só isso não seria suficiente. O ambiente natural é base para a sustentabilidade e, portanto, base para o desenvolvimento, não sendo possível separar estes dois conceitos. Por isso que a gente vê que o desenvolvimento vai muito além de crescimento. Quando a gente fala desenvolvimento, a gente está falando de uma gama muito grande de coisas. Porque todos nós queremos saúde, queremos segurança, queremos bem-estar. E essas coisas estão aqui nas posições centrais do que é esse total, esse grupo total, que é o desenvolvimento. E aqui a gente traz uma indagação. Será que realmente desenvolvimento vai além do crescimento? E aí a gente pode ver que o desenvolvimento, ele está ligado ao conceito de desenvolvimento do potencial da personalidade humana. Então, o desenvolvimento,
ele passa além do crescimento econômico, que aí a gente viu que são números, que é uma condição bacana de economia, e ele vai além, ele vai apontar para a pessoa humana. Como a pessoa humana, como é que as pessoas no país, eles estão enquadrados, como é que eles estão vivendo dentro da nossa economia. Será que as pessoas, elas estão tendo mais capacidade de renda? Será que essas pessoas, elas estão sendo atendidas corretamente na saúde? Será que as pessoas estão tendo a oportunidade de serem educadas? Então, essas situações, ela sim faz parte desse perfil de desenvolvimento, né? São situações que trazem uma condição humana adequada de vivência. Isso é desenvolvimento. Vai além da economia, vai também pelo processo de capacitação das pessoas, o processo de educação e de vivência de condições de vida que essa pessoa tem. Ótimo, isso mesmo, gente. E a gente vê, então, que essa discussão nossa do desenvolvimento, ela segue no rumo da sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está querendo dizer essa questão de manter o crescimento possível por um longo período de tempo. Porque seria muito fácil, por exemplo, desenvolver o estado de Rondônia, cortando toda a floresta, a gente vende toda a madeira, exporta tudo lá para os países da Europa, dos Estados Unidos, fica todo mundo rico e a gente pega esse dinheiro e aumenta a nossa qualidade de vida. Mas será que isso é sustentável? Como fica o nosso meio ambiente? Como fica a possibilidade de qualidade de vida das nossas gerações futuras? Por isso, a questão do desenvolvimento, ela não é fechada no momento temporal onde nós vivemos agora. Ela está ligada à questão do longo prazo, a sustentabilidade de fazer a qualidade de vida aumentar hoje, amanhã e para as gerações futuras. E esse conceito, como a gente vê aqui no slide, ele é um conceito que a gente chama conceito sustentável, que é um conceito multidisciplinar. A gente usa essa palavra para dizer que ele está ligado a várias áreas do conhecimento, a várias disciplinas. Portanto, o desenvolvimento sustentável está ligado ao ambiente político, está ligado à questão ambiental, está ligado ao meio social, está ligado à questão territorial, está ligado a várias outras áreas que complementam a questão do desenvolvimento sustentável. Nós podemos resumir aqui 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Como eu disse no slide passado, não são as únicas dimensões, mas são as principais. São as principais quando a gente considera o desenvolvimento sustentável. Para falar em sustentabilidade, a gente fala no desenvolvimento social, que é aquele ligado à nossa sociedade, os valores da nossa sociedade, a qualidade de vida na nossa sociedade, a qualidade do trabalho na nossa sociedade, a qualidade de vida do cidadão. A questão do desenvolvimento ambiental, que aí está ligado a uma questão mesmo de sustentabilidade, de um impacto mínimo no meio ambiente, de fazer a nossa terra durar. A gente sabe que a gente está vivendo de um jeito muito exploratório, né? Consumindo os recursos que são produzidos pelo planeta Terra, de uma maneira quase predatória, destruindo realmente. Então o desenvolvimento ambiental está ligado a manter uma certa sustentabilidade nessa maneira como a gente utiliza os recursos naturais. E por fim, numa terceira esfera, nós temos também o desenvolvimento econômico. A gente não pode esquecer o desenvolvimento econômico, porque nossa qualidade de vida passa muito pelo nosso acesso ao consumo de bens e de serviços. Nós somos grandes consumidores dessas duas coisas. E aumentar a qualidade de vida para a gente é nos dar mais acesso a bens. Bens que podem ser bens de consumo imediato, por exemplo, alimentação, ou bens mais duráveis, por exemplo, um lar. Nós queremos casa, nós queremos terra, nós queremos condução, mobilidade urbana. Tudo isso é conquistado com a ampliação da produção de bens de uma economia e com a maior produção de serviços. Quando o Schumpeter falou lá atrás sobre essa questão de um ambiente institucional para produção de tecnologia e produção de bens e serviços, é bem nesse ponto que ele está tocando. É preciso ter um ambiente onde haja espaço para aumento da produtividade, para produzir mais, porque em economia a gente só fica mais rico quando a gente aumenta a nossa produtividade, quando a gente consegue produzir mais. Porque numa última análise, nós só conseguimos consumir aquilo que a gente produz. Vamos falar um pouco mais em detalhes? Primeiro, sobre o desenvolvimento social.
desenvolvimento social está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico, à medida em que a economia cresce, gerando emprego e renda. Uma consequência é a melhoria da condição de vida das pessoas. Então, veja, isso tem todos os aspectos sociais. Se a gente tem emprego, se a gente tem renda, né? Se tem um mercado que está propício para que você se capacite profissionalmente e se insira nesse mercado, você tem aí algumas condições já de melhoria do ser humano na cidade, na urbanidade. Então, veja, o desenvolvimento social, ele está relacionado a tudo que nós vivenciamos em sociedade, no local onde você vive. Aonde você vive? Em qual cidade você vive? Na cidade que você vive, você tem condições de se inserir profissionalmente no mercado? Quais são essas condições? Qual mercado que está mais amplo? Esses fatores sociais, urbanos e de vivência dentro da cidade é que compõem aí o que nós entendemos por desenvolvimento social. E a gente tem mais um slide sobre desenvolvimento social. A gente fala então que, no entanto, devemos lembrar que se a economia cresce de forma desigual, ela pode gerar mais pobreza aos que possuem menor renda. Então, devemos compreender que a igualdade social e as situações de paz, justiça social e oportunidades diversas são temas centrais desse debate sobre desenvolvimento social. E aqui eu quero fazer um grifo, principalmente essa questão da igualdade social, a questão de paz, justiça e oportunidades diversas. A questão de a gente ter um aparato legal que nos permite, leis que nos permitam ser tratados com igualdade, a gente ter uma situação de convivência social, onde a gente seja tratado de maneira igual, com paz, com justiça. Isso é um tema central quando a gente está discutindo essa questão de desenvolvimento social. Não existe desenvolver um país socialmente sem boas leis, sem o cumprimento dessas leis e sem boas práticas. A gente vê que algumas práticas que já foram toleradas no nosso passado, na nossa sociedade, passaram por essa mudança à medida que a gente teve essas novas leis e à medida que a gente teve uma nova prática de repressão. Por exemplo, eu posso citar a questão do racismo, a questão do preconceito entre pessoas de diferentes regiões do país, a questão até do preconceito contra os homossexuais, a homofobia, e hoje em dia, num debate mais contemporâneo, a questão do feminismo, a questão de direitos iguais para as mulheres. Tudo isso está envolvido nesse discurso de desenvolvimento social. Além disso, nós temos também outras questões bastante sérias ligadas às condições de trabalho. O Brasil é um país que tem provocado muitas políticas públicas de combate ao que é considerado trabalho escravo. A gente sabe que a escravidão foi abolida, né, no século retrasado já, mas a gente conhece que nossa realidade do Brasil, a gente ainda vê principalmente nas questões das situações dos locais mais afastados dos centros urbanos, aqueles locais muito longe do acesso aos órgãos públicos, as questões, os acessos às instituições que podem defender o cidadão realmente. A gente vai encontrar várias pessoas, por exemplo, trabalhando em fazendas, trabalhando em pedreiras, em condições de extração mineral, trabalhando num regime que nós consideramos trabalho escravo. E o combate do trabalho escravo, ele é algo fundamental para o desenvolvimento social. São essas questões que vão moldando as características de uma sociedade. Moldando as características por quê? Uma piadinha que já foi permitida no passado, que era considerada engraçada, hoje em dia se torna até motivo de crime. Um tipo de prática de relação trabalhista que era muito comum para os nossos antepassados, pessoas que viviam no trabalho, trabalhavam muitas horas, um período muito longo, crianças que começavam a trabalhar muito cedo, hoje em dia é encarado como trabalho escravo, punido por lei. Esse tipo de questão é que nos leva a uma situação de maior igualdade. Igualdade no sentido de o direito, por exemplo, de iniciar a vida pelo estudo. Toda criança se dedicar exclusivamente ao estudo nos seus primeiros anos de desenvolvimento, igualdade de acesso ao conhecimento, ao mercado de trabalho, às questões de distribuição de renda, essas questões que vão definir o futuro do país. Porque o seu futuro, com certeza, ele depende de tudo que você vai fazer por você mesmo. Mas também está embutido em ti todas as ações de todos os seus antepassados que te trouxeram até aqui
e todas as ações da sociedade que ao seu redor te permitem um certo acesso a uma situação social que pode ser mais desenvolvida ou menos desenvolvida. O nosso objetivo aqui é buscar esse desenvolvimento social. Você consegue imaginar como desenvolver socialmente um país? Como desenvolver socialmente a nossa região? Se você tem ideias, mande pra gente. A gente está ansioso para ler aqui e conversar com vocês. Muito bem. Aí a gente pode agora verificar um outro aspecto desse desenvolvimento sustentável, que não é só o social. A gente também tem o desenvolvimento ambiental. Esse desenvolvimento ambiental, vocês vão ver aí, ele considera o impacto do ser humano sobre a natureza. Nós impactamos a natureza. Para debater a questão ambiental, é importante considerar o nosso compromisso com a preservação ambiental. E aqui eu gostaria de lembrar um pouquinho da história da preocupação com o meio ambiente. Essa história já leva mais de 50 anos, né? Em que as pessoas vêm debatendo que o mundo tem recursos naturais, a gente sabe, a água, a madeira, os minérios, os minerais, enfim, o solo. Todos esses são recursos que são a base aí da produção que faz a nossa economia girar. Então, os recursos naturais, a gente já chegou ao consenso de que eles estão ficando escassos cada vez mais. E quando a gente fala que temos que ter, se nós somos seres humanos, impactamos o meio ambiente, é por isso que nós temos que ter essa noção e consciência de preservação desse meio ambiente. A partir dessa consciência e dos aspectos e das atividades e ações que nós fazemos ou promovemos na nossa sociedade em prol da preservação do ambiente, é que a gente consegue fazer ou pensar em um desenvolvimento ambiental, aliado com as questões sociais, que a professora Denise vem falando, são várias questões que a gente embasa. O meio ambiente é a fonte de tudo que a gente vive, retira para viver, do nosso conforto, a comida que a gente come, a água que a gente bebe, enfim. Todos esses recursos são fontes da nossa vivência, então nós precisamos deles e também precisamos preservá-los para que eles atendam essas nossas necessidades. Excelente. E vimos também que o meio ambiente possui funções e serviços que garante desde a regulação da temperatura do planeta até os ciclos de água e a habitabilidade e até a produção de bens que garantem a manutenção da vida dos seres vivos. A gente vê como que está atual esse debate, né? A questão do aquecimento global, a questão dos movimentos como El Niño, Laninha, a questão da água no Brasil, que está virando um problema cada vez mais sério. A gente teve aquele problema bem sério em São Paulo ano passado. Esse ano, novamente, a região sudeste está sendo bem castigada pela questão da seca. Tudo isso tem a ver com o que nós fazemos com o nosso planeta, como nós conduzimos as políticas públicas aqui no Brasil, como nós conduzimos a extração do meio ambiente no âmbito privado. O que a gente tem observado nos últimos anos? A gente tem mantido aí esse nível sempre de aumento da degradação do meio ambiente. Nós estamos aí aumentando o desmatamento nas florestas, nas matas, e isso tem uma consequência para o planeta. Isso tem uma consequência, então, para a gente que também habita nesse planeta. Por isso é importante ter essa consciência. É impossível desenvolver um país, desenvolver uma nação sem pensar no meio ambiente. É tão atual, né, professora, essa discussão sobre o meio ambiente, que nós vemos que existem na nossa sociedade algumas iniciativas, muitas iniciativas, que as pessoas fazem através de estudos, de pesquisa e de tecnologia, que faz com que auxilie a gente a utilizar ou reutilizar os recursos que a gente já gera no ambiente, aliás, os resultados de tudo aquilo que a gente consome. A gente pode ver que existem várias tecnologias que a gente utiliza, por exemplo, para poupar, não gastar tanta água. A gente sabe também que tem algumas energias solar, a energia solar, a energia produzida através do vento, que ela consome menos, né? ela gasta menos nosso recurso natural. A gente também já pode ver que existem combustíveis
que eles queimam, produzem menos poluentes ao meio ambiente. Então, assim, todas essas iniciativas tecnológicas, através de pesquisa e de conhecimento, que vão surgindo na nossa vivência, são aí expressão fortíssima de que nós estamos e precisamos preservar esse ambiente. A partir dessas tecnologias que tratam o meio ambiente de uma forma menos agressiva, no caso, provocam menos impacto no meio ambiente, a gente consegue fazer um desenvolvimento ambiental mais assegurado, mais próximo daquilo que a gente considera como desenvolvimento sustentável. Dentro daqueles 3 pontinhos que você não pode esquecer: desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental e o próximo que a gente vai falar, que é o desenvolvimento econômico. Ótimo, é isso mesmo, gente. E a gente vê assim que na nossa realidade, no mundo atual, os países que mais destroem o meio ambiente são aqueles países que estão em processo de desenvolvimento econômico, no entanto, ainda são considerados países subdesenvolvidos. A gente pode citar, por exemplo, o processo da China, que é um país que consome os seus recursos produtivos, destruindo suas florestas, utilizando muitos recursos fósseis, como a professora falou, esses combustíveis que queimam, por exemplo, o óleo diesel, esses combustíveis que vão lançar muito poluente na atmosfera. E aí eles vão ter várias cidades gigantescas, extremamente poluídas, que vão diminuir a qualidade de vida das pessoas que residem nessas cidades. O Brasil também passa por esse processo, mas a gente já teve cidades mais poluídas no passado. São Paulo já foi considerada uma cidade muito poluída, principalmente na década de 80, nos anos 90. No entanto, nós vivemos mudando aos poucos a nossa realidade, numa busca essa nossa tentativa de nos tornarmos um país mais desenvolvido, buscando sempre utilizar alternativas mais sustentáveis. Mas isso não é fácil, né, gente? Essas leis vão impor várias penalidades às pessoas que fazem impactos ao meio ambiente. Isso é penoso para muitas pessoas. Por exemplo, em algum momento no passado, já foi muito comum as pessoas utilizarem fazer queimadas nas matas para limpar a pastagem antes de começar o processo de uma nova plantação. Com certeza a gente sabe hoje que esse é um tipo de processo que impacta o meio ambiente, que causa dano para o meio ambiente, que danifica mesmo o nosso meio ao nosso redor. Além do que, é muito perigoso, porque pode fugir do controle, pode chegar a estender pelas matas e pode chegar a provocar um grande incêndio até incontrolável. Hoje em dia, então, isso é uma prática proibida, é ilegal e tem um certo controle pelos nossos órgãos de controle ambiental. Como consequência disso, a gente vai ter sempre alternativas que têm menos impacto ambiental, no entanto, são também alternativas mais caras economicamente. Se você, ao invés de queimar uma pastagem, você vai contratar uma equipe para limpar aquela pastagem, depois você vai comprar corretivos para o solo, você vai comprar aditivos para melhorar a fertilidade do solo. Isso tudo vai sair muito mais caro do que provocar uma queimada. E é assim com quase todo o processo que vem substituindo a agressão ao meio ambiente. Por quê? As pessoas não agridem o meio ambiente porque elas querem agredir. Normalmente isso é feito porque as alternativas que agridem o ambiente são aquelas economicamente mais baratas. Então a gente vê por trás uma grande motivação econômica. A gente utiliza às vezes um carburador de carro que queima mais combustível e não filtra e deixa mais poluído, porque isso é o mais barato. A gente utiliza outras fontes de energia que têm muito impacto no ambiente, porque essas são energias mais baratas. A gente faz queimadas na mata porque isso é mais barato. Por isso, para reprimir esse tipo de ação é muito complicado. É preciso ter uma legislação específica, é preciso ter cobrança dessa legislação. E a gente sempre vai buscar alternativas que têm menor impacto no meio ambiente, mas ao mesmo tempo são financeiramente mais custosas, tem um custo econômico maior. Então a gente vai ter que fazer uma poupança em outros locais da nossa vida para conseguir sanar, conseguir pagar por essa questão desses produtos que são ambientalmente mais corretos. Tá? Falamos da questão social, falamos da questão ambiental, agora vamos falar do aspecto econômico do desenvolvimento. Nós vimos aqui que o desenvolvimento econômico está diretamente ligado ao crescimento econômico. É difícil distribuir riquezas sem produzir mais bens e serviços, ou seja, sem produzir mais riquezas. Mas crescimento econômico sozinho não é suficiente. É preciso pensar na qualidade de vida.
não só na qualidade de vida, é preciso pensar também na questão da distribuição desse crescimento econômico. A gente principalmente vai ver a questão de momentos na nossa história, quando a gente tem crescimento econômico, mas não melhorando a qualidade de vida, não melhorando, por exemplo, o nosso IDH, quando a gente está falando daqueles momentos históricos nos quais o aumento da renda, o aumento da produção de riqueza, o aumento do PIB, que todos esses são sinônimos, tá, gente? A gente aumenta a renda quando aumenta a riqueza e quando aumenta o PIB. Quando esses aumentos acontecem sem que haja distribuição da renda. É preciso distribuir para aumentar a qualidade de vida, porque senão você está aumentando a qualidade de vida de uma ou duas pessoas que são aí os grandes detentores dessa renda. É uma questão muito complicada, às vezes é uma questão muito mais difícil do que simplesmente induzir ao crescimento econômico. Induzir um crescimento econômico sustentável com desenvolvimento, com distribuição de renda, vai exigir uma intervenção maior na economia, vai exigir uma política que nós chamamos de desenvolvimentistas. São desenvolvimentistas aquelas políticas econômicas que buscam o desenvolvimento econômico com distribuição de renda. A gente vai ter períodos na nossa história no Brasil que vão ser marcados por essas políticas desenvolvimentistas. Eles estão muito ligados à intervenção do Estado no sentido de construir questões que vão sanar o que nós chamamos na economia de gargalos estruturais. Gargalos estruturais são aquelas questões que esmagam a possibilidade do crescimento econômico. Por exemplo, se a gente tem bastante produção agrícola aqui em Rondônia, mas a gente tem dificuldade de escoar essa produção para outras partes, outros estados, outros países, como isso pode ser problemático? Você consegue visualizar isso? Imagina, a gente está produzindo bem, mas de repente a nossa BR-364 fica muito tempo sem manutenção e a gente não tem como circular por ali mais, não tem como tirar a produção via terra. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai ter problemas no nosso transporte marítimo, as balsas se não tiverem manutenção, a gente pode ficar com uma grande produção e ao mesmo tempo essa produção parada aqui no nosso estado. Então, para ter desenvolvimento, é preciso ter esse casamento entre políticas públicas e ações privadas. A gente precisa aumentar a produtividade econômica, produzir mais grãos, mais extração mineral, mas também precisamos produzir condições de escoar essa produção, além de produzir boas leis que vão tratar da qualidade do trabalho, um trabalho justo, com uma remuneração justa, condições dignas de trabalho, que vai também estar ligado a essa questão de desenvolvimento social, mas também diz respeito à questão da distribuição de renda. Vamos falar então do casamento desses três aspectos de desenvolvimento? Nós falamos aqui sobre a questão social, falamos da questão ambiental e falamos da questão econômica. Nessa frase, a gente tentou fazer um resumo de quando ocorre o desenvolvimento econômico. A gente diz que o desenvolvimento só ocorre quando os critérios de ser socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável são atingidos. Desta forma, toda a população se beneficia. Aí nós vemos que são três fatores que precisam estar caminhando juntos, precisa ter uma solução política em relação a esses três fatores. Nós precisamos que haja um crescimento, desenvolvimento econômico, no caso tem que ser viável, precisa ser viável para que também a gente tenha um bom desenvolvimento social, que no caso tem que ser justo, porque o senso de justiça? Se a gente for agora considerar o país continental que nós temos, o Brasil, a gente tem 5 regiões, cada uma das regiões tem suas singularidades. Que são essas singularidades? Cada um tem uma cultura popular, tem uma cultura de plantio, tem um clima específico, isso tudo são coisas específicas. Por isso que nós temos que ter um desenvolvimento social justo. A justiça, ele tenta trazer essa equalização das políticas e do bem-estar dessas regiões. E aí nós temos o terceiro fator, que é o desenvolvimento ambiental. Esses 3 pontos, se não estiverem juntos, um deles está sendo prejudicado. Se eu estiver implementando muito desenvolvimento social e econômico,
provavelmente o ambiental ele vai ficar escasso por um bom tempo ou o mais rápido possível. Se eu estiver focando muito no meio ambiente, eu não estou crescendo economicamente falando, ou o meu social vai ficar de lado. Então, os governos, os mercados, então eles devem apontar esse conjunto. O desenvolvimento, ele só pode ocorrer quando os 3 fatores forem aplicados ou forem feitos de forma política, de forma conjunta. Então, precisa uma política que atue aí na área econômica, na área social e na área ambiental. Essa é a tríade, são os 3 pontos que sustentam um bom desenvolvimento ou um desenvolvimento adequado para o país. Ótimo, gente. E a gente viu, então, aquela pergunta do começo da aula começa a ser respondida, né? Crescimento econômico é a mesma coisa que desenvolvimento econômico? O que você acha? Acredito que pela nossa argumentação, a gente tentou deixar bem claro que é diferente. A gente consegue sim, às vezes, ter um momento de crescimento econômico sem realmente ter esse desenvolvimento. Porque o desenvolvimento ele é muito mais complexo, ele é muito mais profundo do que mero crescimento econômico. Reforçando, crescimento econômico é o aumento da produção de riquezas dentro de um país. Esse aumento de produção de riquezas acontece quando a gente aumenta a produção de bens e serviços. Já o desenvolvimento econômico de um país, ele é um pouco mais complexo. Ele envolve a parte econômica do desenvolvimento, mas também esses outros aspectos. A gente não vai dizer que um país é desenvolvido. Vocês já ouviram essa expressão? Tem países desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos, os países da Europa. Tem países que são subdesenvolvidos, por exemplo, o Brasil, os países da América Latina. Um país não vai deixar de ser subdesenvolvido e passar a ser desenvolvido simplesmente ou meramente com o crescimento econômico. A gente precisa de mais coisas que vão além do crescimento econômico, que é essa questão do desenvolvimento do país nessas outras disciplinas, essa questão que são multidisciplinar. Então tem esse foco no fator social, tem esse foco também no fator ambiental, que precisam crescer junto com a economia para que um país deixe de ser subdesenvolvido e passe a se tornar desenvolvido. E pergunto para você, por que é importante para a gente? Por que a gente quer deixar de ser subdesenvolvido e passar a ser desenvolvido? Será que o pessoal vai participar, professora? Eu espero que sim, que participe. Agora vocês podem ter uma consciência do que é, ou uma organização do que é esse desenvolvimento, né? Quais elementos compõem esse desenvolvimento. E agora acho que a gente podia falar um pouquinho da nossa atividade, né, professora? Vamos. Olha, nós escolhemos um texto bem interessante para vocês. O texto vai tratar sobre desenvolvimento econômico. Seria interessante cada um ler individualmente e depois juntar com outros alunos para debater sobre esse texto. Nós deixamos 4 perguntas aí para vocês, para que vocês pudessem responder e a gente volta para conversar sobre essas perguntas, ok? Pessoal, nosso texto então dessa semana é um pouquinho mais longo para a atividade de sala agora. A gente vai deixar agora para vocês já começarem a atividade. A gente conta com as respostas para a gente fazer a nossa interação depois do intervalo, tá bom? Retornamos então da nossa atividade de sala. Essa é a segunda aula da disciplina de Economia Regional e hoje estamos falando sobre o desenvolvimento. O texto de hoje teve esse tema, vai abordar a questão do desenvolvimento econômico. Convido vocês, vamos à leitura do texto? Então, na atividade de sala de hoje, nós vimos que o desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico que passa a ocorrer nos países ou estados-nações que realizaram sua revolução capitalista. E se caracteriza pelo aumento sustentável da produtividade ou da renda por habitante, acompanhado por sistemático processo de acumulação de capital e incorporação do progresso técnico. Vou destacar então aqui a questão da sua característica, essa questão da característica de sustentado aumento
da produtividade ou da renda. Na economia a gente fala que produtividade e renda andam juntas. A gente só consegue aumentar a renda quando a gente aumenta a produtividade. Então essa é a maior característica e também é acompanhada do sistemático processo de acumulação de capital e incorporação de progresso técnico. Vamos prosseguir com a leitura do texto? A gente vê na sequência que, uma vez iniciado, o desenvolvimento econômico tende a ser relativamente automático ou autossustentado, na medida em que o sistema capitalista e os mecanismos de mercado envolvem incentivos para o contínuo aumento do estoque de capital e de conhecimentos e técnicas. Isso não significa, porém, que as taxas de desenvolvimento serão iguais para todos. Aqui a gente está falando sobre o que nós chamamos de ciclo de desenvolvimento, né? A tendência do capitalismo, a tendência do sistema capitalista é que quando a economia começa a crescer, isso é um ciclo chamado ciclo virtuoso, uma virtude. Esse ciclo virtuoso inclui essa ideia de que quando a gente começa a ter esses mecanismos de crescimento, nós temos mais incentivos para continuar aumentando o estoque de capital, aumentando os conhecimentos técnicos e assim aumentando o crescimento e desenvolvimento econômico. Continuando a leitura, deixa eu pegar aqui o finalzinho, né? Porém, as taxas de desenvolvimento não serão iguais para todos. Pelo contrário, estamos falando aqui das taxas de crescimento. Variarão substancialmente dependendo da capacidade das nações de utilizarem seus respectivos estados e sua principal instituição econômica, o mercado, para promover o desenvolvimento. Então, o que a gente está vendo aqui é esse argumento de que a taxa de crescimento vai variar em relação à forma como as nações, os países utilizam o Estado, o aparato estatal e o mercado, que é a principal instituição econômica do capitalismo, para gerar, então, um incentivo para o aumento da taxa do crescimento, do desenvolvimento econômico. Os dois fatores fundamentais a determinar diretamente o desenvolvimento econômico são a taxa de acumulação de capital em relação ao produto nacional e a capacidade de incorporação de progresso técnico à produção. Muita palavra difícil aqui, né, gente? Vamos discutir um pouquinho o que significa isso? Essa taxa de acumulação de capital está ligada à taxa à porcentagem de capital que é investido em relação ao produto nacional. O produto nacional é outra maneira de falar do PIB, é outra maneira de falar da produção de riquezas de um país, ou seja, em relação à nossa produção de riquezas nacionais, quanto que nós estamos acumulando na forma de incorporação de investimentos em capital fixo, em capital produtivo, né? Em relação também à capacidade de incorporação de progresso técnico à produção. A questão de progresso técnico está ligada à pesquisa e desenvolvimento, a gente usa muito essa sigla assim, P&D, pesquisa e desenvolvimento. Essa pesquisa ela pode ser para novas técnicas, novos processos, desenvolvimentos de novos produtos que vão aumentar a nossa produtividade. A questão aqui é a produtividade, que é a habilidade de produzir mais com a mesma quantidade de recursos produtivos. Então, isso aqui está ligado ao aumento da produtividade e aqui está ligado ao incremento do investimento. Ou seja, resumidamente, esse parágrafo está dizendo o seguinte, que tem dois fatores fundamentais que vão determinar diretamente o desenvolvimento econômico, que é essa questão de quanto que é investido em relação ao produto nacional e a questão da capacidade que o país tem de incorporar conhecimento, incorporar pesquisas, inovações, novas técnicas, novas formas de produzir, aumentando assim a sua produtividade, capacidade de produzir com as mesmas riquezas, com o mesmo recurso natural, ambiental, financeiro. O fator principal a determinar a maior ou menor aceleração do desenvolvimento capitalista é
a existência ou não de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Então aqui eu vou grifar essa parte, questão da estratégia nacional de desenvolvimento, né? O capitalismo ele é centrado no mercado, e o mercado ele é guiado por essa questão bem egoísta que as pessoas têm de querer sempre um lucro maior, querer uma renda maior, e realmente assim, mesmo nos livros de economia a gente trata isso como egoísmo mesmo. E essa questão pode ser muito positiva para incentivar as pessoas a produzir mais. Incentivar as pessoas a produzir mais bens, mais serviços. Você às vezes quer trabalhar mais horas, quer produzir mais, você ter uma renda maior, você comprar bens no final do ano, trocar de moto, pagar uma festa de final de ano para sua família. Então são motivações muito egoístas que nos levam a produzir mais dentro do capitalismo. No entanto, quando a gente vai falar de desenvolvimento, isso não é uma coisa que consegue ocorrer no nível pessoal. Não é uma coisa que você, pessoalmente, exercendo esse seu egoísmo dentro do mercado, consegue como resultado para a nossa sociedade. A gente vai precisar, então, de uma coordenação dos fatores, da construção dessa estratégia nacional para coordenar o desenvolvimento. Prosseguindo o texto, a gente vê aqui também que, na medida em que uma sociedade nacional revela suficiente coesão quando se trata de competir internacionalmente, ela aproveitará melhor os recursos e as instituições que dispõe para crescer. A gente está vendo o seguinte, o uso das questões internacionais, ou seja, se inserir no mercado nacional, pode te dar também uma vantagem, um incentivo, um impulso para te ajudar a crescer. Exemplo disso a gente pode citar, por exemplo, a China ou os outros países chamados tigres asiáticos. Já ouviu essa expressão? Tigres asiáticos? São os países da Ásia que estão aí com um grande crescimento econômico nos últimos anos, nas últimas décadas, bem baseado nesse modelo de crescimento puxado pelo mercado internacional. Eles estão como se estivessem assim, se colocando à disposição praticamente para serem empregados de pessoas que estão em função do mercado internacional. Como que isso funciona na prática? Esse é um país onde estão instaladas muitas empresas cujo foco de produção é distribuir o seu produto para outros países do mundo, inclusive no Brasil, tá, gente? Todos esses bens que a gente vê industrializados de valor menos agregado, de pouco valor, tipo essas coisas do 99, plásticos, algumas roupas mais simples, tecidos mais simples, calçados simples, relógios eletrônicos, normalmente são produzidos nesses países. E esses países levam vantagem nisso porque lá fica o emprego e a renda. Então, o que esse parágrafo está falando ali no texto, a gente pode apontar novamente, é que estar inserido, competindo internacionalmente, é uma estratégia para aproveitar melhor os recursos e as instituições que o país tem para crescer. No caso, os recursos que a Ásia está usando é sua mão de obra, um lugar muito populoso. Em outros momentos, o Brasil já se inseriu internacionalmente com outros recursos, por exemplo, no ciclo da madeira, quando a gente tirava a madeira aqui de Rondônia para exportar esse recurso e usava isso para crescer. À medida que não ficou mais vantajoso para a gente explorar mais madeira, a gente acabou com esse ciclo lá no passado. Dando procedimento à leitura do nosso texto, a gente vê que o crescimento da produtividade de um país depende diretamente da acumulação de capital e da incorporação do progresso técnico à produção. Bom, a gente pode ver que essa frase está meio que repetida aí, a gente já viu, né? Então vamos falar de novo. A gente falou no passado, 2 fatores. Então está aqui um fator, incorporação do progresso técnico, a produção e acumulação de capital. Então a gente está falando aqui dos investimentos, novamente a taxa de investimento, e aqui a gente está falando da pesquisa e do desenvolvimento, lembra? Nós comentamos no outro slide. Investimento e progresso técnico, por sua vez, dependem em geral da qualidade das instituições formais. Por exemplo, as políticas públicas, as leis e as instituições informais, que são as práticas da sociedade, os usos, os costumes, que cada sociedade nacional estiver adotando. Isso aqui é uma explicação de por que algumas nações são mais ricas que outras. É uma explicação mais ou menos simples para um problema que é tão complexo. A resposta está resumida aqui em uma palavra. Essa palavra é instituições. As instituições formais, por exemplo, a gente às vezes vai ter leis que nos ajudam a crescer economicamente.
vai ter lei que nos ajuda a desenvolver, por exemplo, leis que regulam o trabalho, a jornada de trabalho do trabalhador, a renda mínima desse trabalhador, essas questões que vão dar mais direitos sociais e vão ajudar a gente a desenvolver economicamente. A gente tem também políticas que nos ajudam, às vezes uma política de distribuição de renda, uma política de tributação específica. E a gente tem outro tipo de instituições, que são as instituições informais, e essas instituições são, por exemplo, o que a gente chama de usos e costumes, que está ligado àquela questão de quando a pessoa começa a trabalhar, com que idade ela sai da casa dos pais, quantas horas por dia ela está disposta a trabalhar, com que idade ela casa, como ela se relaciona com pessoas no ambiente de trabalho, as mulheres têm acesso ao trabalho. Em países que as mulheres trabalham, normalmente o país enriquece mais rápido, tem mais gente na força produtiva produzindo riquezas. Então, essas são as respostas de como se há o crescimento econômico do país. Quando uma sociedade é capaz de conformar essas instituições e políticas econômicas para que elas assumam o caráter de uma estratégia nacional de competição internacional, aumenta a probabilidade de que as taxas de desenvolvimento sejam mais altas. Isso aqui a gente vê uma conclusão, a gente vai ter uma estratégia nacional e uma estratégia internacional para nos levar ao desenvolvimento. Desde os anos 40 do século passado, quando a moderna teoria econômica do desenvolvimento afinal se definiu, foi ficando claro que instituições positivas que facilitem o processo de acumulação de capital e de incorporação do progresso técnico são fundamentais para o desenvolvimento. E quais que são essas instituições positivas? A gente vai ver aqui que o Estado, na sua qualidade de principal instituição normativa de uma sociedade moderna, torna-se, na sua outra qualidade de instituição organizacional, um instrumento por excelência de ação coletiva da ação para promover o desenvolvimento econômico, se esta é suficientemente forte para formular uma estratégia nacional. Então a gente vai falar de principal de instituição aqui, é a questão de o Estado. Quando eu falo Estado aqui, eu estou querendo dizer o Brasil. Então o Brasil ele é um grande ator para fazer essas políticas e fomentar o desenvolvimento econômico dentro de uma estratégia nacional. Quando uma economia está em pleno processo de crescimento, é sinal de que existe uma estratégia nacional de desenvolvimento, que seu governo e seus empresários, técnicos e trabalhadores estão trabalhando de forma concertada na competição econômica com as demais nações. Quando uma economia começa a crescer muito lentamente, se não é estagnar na economia é a palavra que a gente usa para falar parar de crescer. É sinal de que a sua solidariedade interna está em crise e que se perdeu a ideia de que nação e, portanto, já não conta com dois elementos necessários para que se mantenha a competitividade dotada de uma estratégia nacional e o desenvolvimento digno desse nome. Então a gente vai ver essa questão, que a gente vai ver nas perguntas depois, a questão da solidariedade nacional, que a gente está falando, está ligada à estratégia nacional de desenvolvimento de uma nação. Vamos então passar as perguntas? Primeiro a gente tem a primeira pergunta, descreva desenvolvimento econômico. Professora Leide, o pessoal participou no fórum, o que a gente tem de resposta na primeira questão? Temos duas respostas aqui, uma vinda da Escola Primavera de Distrito de Santana do Guaporé. O aluno Robson, ele responde que desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico que passa a ocorrer nos países ou estados, nação, que realizam suas revoluções capitalistas. E a aluna Jane, da escola em Burana, lá de Distrito de Estrela, de Rondônia, fala que na concepção dela o desenvolvimento é quando uma pessoa se dedica a algo e com isso consegue ampliar seus desejos, desde que então crescendo cada vez mais. Então isso a gente vai ver assim, é realmente desenvolvimento econômico, é como produzir mais para a gente conseguir alcançar nossos desejos e crescer cada vez mais. Está tudo ligado às respostas, gente. Obrigada pela participação, é excelente ver a resposta de vocês.
Tem muito a ver isso com esse momento histórico que o colega levantou, essa questão da formação dos Estados-nações, porque é a partir desse momento que depois, dentro do capitalismo, a gente passa a ter o que a gente chama de sistemático processo de acumulação de capital, que está aqui bem no comecinho do texto, e incorporação do progresso técnico. Esses são os maiores elementos, né, que vão aumentar principalmente o que a gente fala dos investimentos, as taxas de investimentos na nossa economia, e vão aumentar o montante de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, novos processos, aumentando a nossa produtividade, a nossa capacidade de produzir bens e serviços. Então, o desenvolvimento econômico vai acontecer quando a gente tem aliado esses dois fatores, o aumento dessa questão do processo de acumulação de capital e o aumento da incorporação do progresso técnico. E na questão 2, lá de Distrito Santana do Guaporé, a aluna Valéria diz que os fatores fundamentais que determinam o desenvolvimento econômico são taxas de acumulação de capital em relação ao produto nacional e a capacidade de incorporação de processos técnicos e a produção. Exatamente. Ela está correta? Exatamente. Que bom. Muito obrigada pela participação, é excelente ver vocês assim conversando com a gente. É isso aí, eu sei que essas palavras são difíceis, acabam assustando a gente um pouco, mas é só essa questão de acumular capital para conseguir investir. Essa é uma questão muito criticada no capitalismo, né? Essa questão cruel do capitalismo significar o acúmulo de capital. Mas, ao mesmo tempo, a gente não fala em investimento sem que alguém esteja acumulando, não existe investimento sem poupança, né? Então, o processo de acumulação de capital está ligado a uma fase necessária para o impulsionamento do investimento e acompanhado também dessa questão do incremento do progresso técnico, produção de novos bens, novos serviços. A gente vai falar sobre o processo produtivo nessa disciplina ainda. Esses são assuntos todos que vão voltar aí no futuro. Vamos seguir para as outras perguntas? Pois é, então a próxima pergunta, o que podemos entender como uma instituição positiva? No nosso texto a gente fala, né, que instituições positivas são aquelas que vão fomentar, vão incentivar o desenvolvimento econômico, vão construir, então, um aparato para a gente aumentar as nossas condições de nos desenvolver economicamente. Pode ser as instituições formais, então as instituições formais no modelo das leis, das políticas públicas, ou podem ser instituições informais no motivo dos usos, dos costumes, e ela é positiva quando ela ajuda a gente a produzir mais, quando ela ajuda a gente a ter uma renda melhor, ter um resultado mais positivo economicamente falando. E na nossa quarta questão, qual o papel da solidariedade interna para o crescimento econômico? Deixa eu dar uma voltadinha aqui, a gente tem isso aqui nos nossos últimos slides, a gente fala aqui da questão da solidariedade interna, quando a gente está discutindo a integração entre as políticas públicas, a gente vai a construção, me perdi aqui no texto, deixa eu voltar lá para frente. Solidariedade interna, então, está ligada a essa questão da produção de uma comparação, uma harmonia entre um modelo desenvolvimentista para um país, um programa realmente que vai promover o desenvolvimento econômico por meio de uma interação de vários fatores, que são o Estado, que é um grande fator da nossa economia, que ele está desenhando políticas públicas, ele está destinando recursos, colocando dinheiro mesmo em políticas públicas. Nós temos o mercado na forma dos agentes produtores, os empresários, os trabalhadores e os técnicos que atuam para formular essas políticas públicas. A gente fala em solidariedade interna quando esses agentes atuam juntos na busca pelo desenvolvimento econômico. Ok, pessoal. Bom, nós esperamos que vocês tenham aprendido, visto algo novo, ou que vocês tenham entendido alguma coisa da realidade de vivência da sociedade aí no local onde vocês moram, no distrito onde vocês moram. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala disso mesmo. Que condições de vida que seriam ideal para que a gente pudesse viver. E essa condição de vida ideal faz parte de uma concepção ou de um conceito de desenvolvimento que, lógico, quando a gente pensa num desenvolvimento pleno, bacana, a gente pensa numa nação rica, né, em pessoas que vão estar trabalhando, pessoas que vão estar tendo condições adequadas de vida. Então, a gente pensa numa qualidade de vida, num bem-estar na sociedade.
Turma, foi um imenso prazer estar com você essa tarde. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco mais hoje e consigam dialogar com a gente no futuro. Nós deixamos aqui mais uma atividade de casa. Essa é a segunda atividade dessa disciplina. Semana passada ficou uma atividade de fichamento e resumo do primeiro capítulo do nosso livro, da primeira unidade. Essa semana fica um questionário. São 10 questões que têm conteúdo das 2 primeiras aulas. Essas são as únicas atividades de casa dessa disciplina. É muito importante que você faça para que você tenha aprovação na disciplina. Nas próximas aulas, a gente vai para uma abordagem mais prática da nossa disciplina. Vamos falar da história do nosso Estado, vamos falar da realidade das nossas políticas públicas. Por isso, desejamos a você uma ótima semana e estaremos de volta semana que vem.